Gênesis 33. O encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: Quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: E o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: Por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: Eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não recuse, se é que mereço um favor seu. Aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: Bem, vamos embora, eu vou na frente. Jacó respondeu: Meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas, e eu tenho que pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente desse seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que cheguem a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: Então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com vocês para acompanhá-lo. Jacó respondeu: Não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram o nome daquele lugar de Sucote. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata comprou terra dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Gênesis 34. Diná e os Siquemitas. Certa vez Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Armor, o Eveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a e forçou a ter relações com ele. E ele achou tão atraente que se apaixonou por ela, e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao pai: Peça essa moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como seus filhos já estavam no campo com gado, não disse nada até que eles voltarem para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor disse: O meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes, nos casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios ali. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Façam este favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Peço os presentes que quiserem e diga quanto querem que eu pague pela moça, mas deixe que ela case comigo.
Como se quem havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Hamor. Eles disseram assim: não podemos deixar que nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com essa condição, que vocês fiquem com nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas, se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos nossa irmã. Hamor e seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família de seu pai. Depois Hamor e seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas, mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se acertarmos essa condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Hamor e seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiram fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Hamor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra de sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, o jumento e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessa terra vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como prostituta. Gênesis 35. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Deus disse a Jacó: apronte-se, vai para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Então Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também era conhecida pelo nome de Betel, e que ficava na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs o nome do lugar de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele, quando estava fugindo de seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel, e puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs nele o nome de Israel. E também disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de ti.
e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e o colocou como pilar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: "Não tenha medo, você vai ter outro filho homem." Porém ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois, Jacó saiu dali e armou seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Asser. E esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Jacó foi morar com Isaque, seu pai, em Mamre, a cidade que também se chama Arba, e que fica perto de Hebron, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram.